Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Versículo 25. 17, 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Hoje eu quero falar sobre liderança. Eu falei muito sobre liderança essa semana. Falei na escola, falei ontem na palestra para casais. Está muito forte essa questão de liderança no meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês. Às vezes a gente acha que liderança é uma posição que nós ocupamos. Muita gente quer ser líder. Muita gente quer ocupar posições de liderança. Porque de alguma forma elas acreditam que esses postos, elas geram benefícios. Por isso muitas pessoas querem ser líder. Então eu quero ser o chefe na minha empresa, porque a posição de chefe é a posição de quem manda, a posição de quem ganha melhor, a posição de quem tem benefícios. Só que liderança não tem nada a ver com posição ou cargos. Liderança é algo que nós temos quando nos propomos a fazer alguma coisa. Quando temos a coragem de fazer as coisas. E tem muita gente que está em postos de liderança, mas não são líderes. Por quê? Porque não aceitam os desafios. Não enfrentam os desafios como eles devem ser enfrentados. Tem muitos pais de família que não são líderes. Por quê? Porque são covardes. Porque não assumem sua responsabilidade de ser de desafiar as coisas, de correr atrás das coisas, de descobrir novos horizontes. Aí a gente vê mulheres que não são a cabeça da casa, mas são as líderes da casa, porque elas correm atrás, elas buscam as coisas, elas desafiam. Vocês estão entendendo? Então, não quer dizer que você tenha um posto de liderança que você é líder. A liderança é aquilo que vai fazer com que você corra atrás de uma determinada coisa. E hoje eu quero chamar a atenção sobre Davi. Porque Davi aqui, ele ouve algo que todos os soldados falavam. E aqui eles diziam assim: olha, quais seriam os benefícios de quem vencesse Golias? Eles não estão falando aqui de morte, eles não estão falando de sofrimento, eles estão falando dos benefícios. E os benefícios aqui o rei dará grande riqueza a quem vencer o Golias. Primeira condição: vou ficar rico. Davi pensando: vou ficar rico. Segunda, também lhe dará em casamento a filha do rei. Vou me arrumar com uma mulherzinha. E terceiro, ele isentará de impostos a família de quem vencer.
vou abençoar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então veja, 3 condições. Quem vencer esse gigante vai ficar rico, vai se arrumar com a filha do rei e vai isentar a família de impostos. Imagina para um pastor de ovelhas que está indignado com a vida que tem, que todos os dias pela manhã sai, acorda, pega as ovelhas, vai para o pasto e fica vendo aquelas benditas ovelhas pastarem o dia inteiro. Um jovem que tem sonhos, ideais, mas quando ele olha para a sua vida, ele não vê nada que dê a ele uma motivação. Assim como muitos de nós nos encontramos dentro da nossa rotina. Amanhã cedo você vai ter que acordar, vai ter que ir trabalhar, ou vai ter que estudar, ou vai ter que faxinar a casa, ou vai ter que fazer alguma coisa, levar as crianças para a escola, ou fazer alguma coisa. A sua rotina. Você fala assim, se Deus me desse uma oportunidade para mudar isso tudo, o que você faria? Eu ia falar assim, que bom, né? Mas que o outro que faça. E assim? Você não ia atrás disso? Davi fez. Só que é interessante, porque quando ele chega nos soldados, ele pergunta para os soldados assim, o que esse incircunciso está ofendendo Israel? O que vai ganhar o cara que vencer esse cara aí? Aí os soldados falaram para Davi, ele vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, e a família vai ficar livre dos impostos. Aí o irmão de Davi fica irritado, fica bravo com ele. E ele diz uma palavrinha aqui, que Davi ele diz assim, você é presunçoso. Davi, você é presunçoso, você é mau. Você sabe qual que é o significado da palavra presunçoso? Vaidade, vaidoso. O irmão do Davi está dizendo, Davi, você é vaidoso, você tem um coração ruim, no meio dessa guerra o cara está afrontando todo mundo, e você está pensando nos benefícios, está entendendo? Você só está pensando em você, cara, estamos aqui sofrendo, esse cara está desafiando a gente, e você está pensando no que você pode levar se você ganhar. Isso é o que o irmão dele está falando. Então imagina Davi todos os dias chegando em casa, aí os irmãos sentados na mesa para comer, e Davi comendo um pão seco, ele diz, um dia eu vou comer um pão com geleia. E aí os irmãos falam, cala a boca, meu. No outro dia ele fala assim, eu vou comer um pão com Nutella. Ele fala, cala a boca, meu. Não, um dia eu vou comer pão com amendoim. Vaidoso, ele quer, ele tem vontade de vencer, ele não está comendo aquele pão assim, tipo, vamos comer, que é só o que nós temos em casa, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, as coisas acontecem assim mesmo, é assim mesmo, eu vou passar a vida assim, vou morrer assim. Não, Davi era diferente. Ele tomava água pensando assim, um dia, eu sentado na mesa do palácio, tomando meu suquinho de laranja. Os caras falam, você está tomando água, cara. Acorda para a vida. Vocês estão entendendo? Mas ele era vaidoso, ele queria, ele sonhava, ele queria mudar de vida, mas era um pastor de ovelha. Mas o que esse cara pode me dar se eu vencê-lo? Davi olha para aquele gigante e pensa o quê? Esse cara pode mudar a minha vida. Está entendendo? Olha, o máximo que pode acontecer é eu morrer na mão desse cara. Mas eu vou morrer de qualquer jeito. O máximo que pode acontecer, daqui uns 2, 3 anos, eu vou virar soldado igual meus irmãos. Vocês estão entendendo? Qual é a projeção? Qual é o projeto de vida de Davi? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida.
Desse jeito que está, não dá para ficar. Se eu vou morrer de morte morrida ou morte de matada daqui 2 anos, 3 anos, 1 mês, um dia, não importa. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. E a chave da minha mudança é esse cara aí, incircunciso, que ousa desafiar o povo de Deus. Esse é um líder. Esse é um líder. Se você age assim na tua casa, na sua vida, seja bem-vindo. Você faz parte do grupo de líderes. De pessoas que vão desbravar, que vai enfrentar grandes desafios, que vai sofrer nos desafios, mas tem a oportunidade de mudar a sua vida ao desafiar, ao enfrentar, a ir para cima, a não se acomodar e não ficar falando amém para todas as coisas. Está entendendo? A gente fica assim, assim tá bom, tá ruim, mas assim tá bom. A gente fica aceitando e a gente vai ficando daquele jeito. A gente vê aquele ministro do Supremo Tribunal que se aposentou agora, Joaquim Barbosa, um jovem negro pobre. Eu quero ser ministro do Supremo Tribunal Federal da minha nação. Vai dormir, cara. Vai dormir na cama que é quente. Para de sonhar. Você é negro, cara. Você é pobre, cara. Aonde você quer chegar? Pois é, um líder, ele olha para a sua situação e encontra oportunidades para fazer as coisas diferentes. Ele não ficou assim, eu sou negro, as pessoas não querem me dar oportunidade na vida, vida, o jeito é simplesmente um cara, peão de uma metalúrgica, ou você é lixeiro, ou você é catador de papel. Não, ele falou assim, você, ministro do Supremo Tribunal Federal da minha nação. Então ele se tornou um líder, ele foi desbravar um terreno que ele não conhecia. Ele foi estudar o que ele não sabia. Ele foi se doar e se dedicar e foi ser advogado. Depois ele foi crescendo e foi passando e foi crescendo e foi passando até chegar aonde ele queria chegar. Isso é um líder. E Deus se agrada de cara assim, gente. Deus se agrada de cara assim. E Ele faz questão de levantar esses caras. Ele faz questão de pegar esses caras e falar assim, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então calma aí, eu vou te colocar aqui e agora é com você. Tenha fé, confia em mim. É isso que Ele fez. Ele viu um jovem pastor tocando harpa, mas com o seu coração desejando coisas grandes. E Deus olhava para o reino de Israel e via que tinha um rei ruim pra caramba. E ele via que tinha alguém que queria crescer, que queria ser líder, que queria desbravar coisas grandes. Ele falou assim, a minha nação precisa de um rei desse. Mas o cara é menino. Mas o menino vaidoso. O menino que sonha grande. O menino que tem ideais. Samuel, vai lá ungir. Vai lá, separa esse menino para mim. Eu vou fazer dele o líder de nação. O líder de Israel, o maior líder que Israel já teve. Está entendendo? Algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre Gideão. Lembra que Deus falou para ele, você é corajoso, hein? Ele falou, sou corajoso, estou aqui amassando trigo no lagar, como que eu posso ser corajoso? Você é corajoso. Ele era um cara que queria vencer na vida, que ele estava cansado daquela vida. Líder. Olha, você vai vencer um grande exército com um vaso e com uma trombeta. Ótimo, para mim está bom, Deus. Se o Senhor é comigo, eu encaro. O que eu não aguento mais é ficar sendo escravo desses filisteus. Você percebe? Gente que está indignada com a vida que tem, mas que não está lá só indignado para ficar murmurando na vida, não. Não é uma pessoa que está indignada só para ficar reclamando da vida, não. Está cheio de gente assim. Eu estou indignado. Estou indignado com a Dilma. Vota nela. Estou indignado com a Dilma. Não vota em ninguém.
está indignado com tudo. Não faz nada. Mas só reclama, não é assim? Reclama disso, daquilo. Não faz nada para mudar. Deus não tem menor interesse de usar essas pessoas. E se você tem sido assim, então, irmão, está na hora de você mudar a tua cabeça. Tá na hora de você se arrepender dos seus pecados. E arrependimento quer dizer o quê? Mudança de mente, mudança de pensamento. Se você quer passar a vida inteira no Facebook reclamando da vida, Deus não vai fazer nada por você. Mas se você desligar o Facebook e falar assim, eu vou fazer alguma coisa para mudar a minha vida, aí Deus vai te abençoar. Aí Deus vai mudar a história da sua vida. Se você vai ficar na televisão, zapeando lá, canal por canal, e falando, oh Deus, ai que vida, hein? Ai, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Deus não vai fazer nada por você. Mas se você estiver ali, falando, Deus, eu vou fazer isso, o Senhor vem comigo, Deus vai com você. Sabe por quê? Porque um líder, ele precisa entender uma coisa. E é isso que eu quero que você entenda. Um líder entende que nada acontece sem uma liderança. Na minha vida nada vai acontecer se não tiver um líder. Quem é o líder? Eu. Nada vai acontecer se eu não fizer nada. Na minha vida, nada vai mudar se eu não fazer nada. Liderança. Nada muda sem liderança. Outra coisa, nada se desenvolve sem liderança. Nada melhora sem liderança. Nada é corrigido sem liderança. Então entenda, eu quero que aconteça, eu quero que mude, eu quero que algo se desenvolva, eu quero que algo melhore, eu quero que algo seja corrigido, então eu sou o líder que vai fazer isso. Eu sou o líder que vai fazer isso. Minha vida precisa melhorar, eu vou fazer a minha vida melhorar. Minha vida precisa mudar, eu vou chamar essa responsabilidade para mim, eu vou mudar a minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que precisam ser corrigidas, eu vou encabeçar esse negócio, eu vou começar a corrigir algumas coisas na minha vida. Algumas coisas precisam melhorar na minha vida e na minha família, eu vou encabeçar esse projeto, eu vou melhorar alguma coisa na minha vida, na minha família, dos meus filhos. Você está entendendo? Líder precisa ter essa cabeça. E Davi tinha essa consciência. Eu preciso corrigir alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar as coisas. Eu preciso melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família. Então o que eu vou fazer? Eu vou encarar esse gigante. O máximo que pode acontecer é eu morrer. Então Davizinho vai lá para frente do gigante. Ele olha para um gigante que ele é extremamente habilidoso com armamento. O cara é habilidoso com espada. Dizem que a espada dele era pesadíssima, enorme. Ele era habilidoso com lança. Então imagina hoje, ele sabia manejar um fuzil R-15, uma pistola, um revólver, um arco e flecha. Ele sabia mexer, ele sabia desmontar, ele sabia montar, ele sabia manejar tudo. Porque esses eram, geralmente, as ferramentas de guerra. Então ele sabia usar o escudo, ele sabia usar os armamentos, porque eram armamentos de guerra. Quiseram dar para Davi o quê? Quiseram dar a Davi as ferramentas de guerra. E Davi é um líder, lembra? E um líder, ele não faz o que os outros fazem. O líder não faz o que os outros fazem. O líder tem suas próprias ferramentas. Um líder tem seus próprios armamentos. E a ferramenta e o armamento que Davi tinha era uma funda e uma pedra. Instrumento esse que Golias não sabia manejar e não sabia a potência que tinha. Então eu não conheço esse armamento, esse não é armamento de guerra. Porque se Golias soubesse a força que tem uma pedra tacada por uma funda, ele ia treinar o quê? Ele ia treinar a funda. Porque seria mais um instrumento de guerra que ele seria habilidoso.
mas ele não via a funda como instrumento de guerra. Mas Davi, ele só tinha esse instrumento, e ele já tinha vencido um urso e um leão. E se eu venci um urso e um leão, eu venço esse Golias. Por quê? Porque eu sei usar bem o meu armamento. Eu tenho habilidade com o meu armamento. E o meu inimigo não conhece o meu armamento. Ele conhece espada, lança, ele conhece tudo, mas não conhece pedra. E aí quando Davi aparece com a pedra, o cara dá risada. Você acha que eu sou cachorro, é? Você acha que eu sou cachorro para você vir tacar pedra? Pois é. Quando a gente não conhece, a gente se torna vítima. Foi o que aconteceu com Golias. Ele não estudou o armamento do inimigo. Davi não precisava saber do armamento do inimigo. Ele tinha o seu. Ele era um líder. Ele era um líder. E ele foi na força dele. Naquilo que ele tinha habilidade. Naquilo que ele sabia. Vocês estão entendendo? E aí ele olhou para aquele Golias e falou assim: você é a minha riqueza. Você é a mulher da minha vida. Você é os impostos da minha família. Está entendendo? Você percebe a gana? Você percebe a gana? É diferente de um cara dizendo assim: será que der? Se der, deu. Está entendendo? Dependendo da importância que aquilo tem para mim, a minha força dobra. A minha força dobra. Mas se a coisa não tem tanta importância para mim, não, ele pegou uma pedra e ele falou assim: essa pedra é a minha riqueza. Essa pedra é minha mulher. Essa pedra é meus impostos, que eu não vou pagar mais. Não posso errar. Não posso errar. Não posso errar. Estou com o burro na sombra. Está entendendo? Estou com o burro na sombra. Agora, opa, levanta, me levanta, me levanta. A cabecinha do Golias, cabecinha do Golias. Agora eu ando, eu sou o cara. E não foi o que o povo fez? Um cara que começou o dia pensando o quê? Eu sou um pastor de ovelha, vou ficar aqui o tempo todo, cuidando dessas ovelhas. Essa vai ser minha vida. Não, um dia minha vida vai virar. Um dia alguma coisa vai acontecer, e eu vou ter a oportunidade. Na hora que vier a oportunidade, eu não largo. Eu não largo. Isso é um líder. É isso que acontece com o líder. Você sabe, eu não sei como que surgiu essa história, mas dizem que o leão, ele é o rei da selva, não é? Por que ele é o rei da selva, você sabe? Ele é mais inteligente que todos os animais que estão lá? As pessoas dizem que o elefante é inteligente, não é? Tem cachorro que é super inteligente, só falta falar com a gente. Será que o leão é tão inteligente assim? Ele é tão inteligente que quem caça é a mulher dele. Quem vai atrás da comida é a mulher dele? Ele é inteligente, ele não está fazendo nada. Quem vai fazer é a mulher. Então por que ele é o rei da selva? Ninguém fez essa pergunta um dia na vida? É interessante porque se eu fizer uma comparação entre o leão e um elefante, se eu falar assim: o leão é maior que o elefante? O leão é mais forte que o elefante? Ele também não é mais inteligente que o elefante. Mas ele come o elefante. Por quê? Porque ele está decidido. Aquilo é minha comida. E eu preciso viver. E para eu viver, eu tenho que comer esse elefante. Ele não faz um projeto assim, tipo, projeto de como comer um elefante.
Você entra pela direita, sai pela esquerda, você pega o ponto mais fraco do elefante, a tromba, o rabo, a poupança, a barriga, qual que é? Você vê o elefante fazer, o leão fazer isso? Não, não tem projeto. Mas e se o elefante me der uma trombada? Eu morro. Se ele me pegar a tromba dele e me dar um chicoteada com a tromba, aí eu não sei o que vai ser. Se ele pisar em mim, sentar em mim, deitar em mim, ele não pensa nisso também. Está entendendo? Mas quando ele olha para o elefante, ele vê o quê? Comida. O elefante, quando olha para ele, fala assim: olha aquele baixinho, olha aquele fracote. Mas ele é o rei da selva. E eu estou frito. Se ele soubesse assim, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, se ele chegar perto de mim, eu acabo com ele, eu piso nele, eu deito nele, eu rolo em cima dele. Ele não pensa, ele só fica paralisado. Ele é o meu líder. Ele é o meu líder. Então, Zé Fini, acabou para mim. Vocês estão entendendo? O leão, ele está decidido a comer o elefante. Ele vai lá e faz o quê? Come. É isso que ele faz. Davi estava decidido: isso aqui vai mudar a minha vida. Eu já sou ungido do Senhor, tenho a bênção do Senhor, Deus é comigo. Eu vou enfrentar esse cara. Eu vou enfrentar esse cara. E a minha vida vai mudar. É a oportunidade que eu tenho na minha vida. Ele foi lá e fez. Você sabe que a gente precisa entender que a atitude é o produto da nossa crença. Se você acredita no Senhor, você tem que ter atitude. Se Deus não está contigo, então você não tem atitude. E aí quando a gente vê um monte de crente borra-botas, como diz o ditado, você fala assim: ele acredita no Senhor mesmo, um cara desse? Ele acredita no Senhor mesmo? Ele acredita? Não, não acredita. Porque se ele acreditasse, a família dele vivia algo diferente. Se ele acreditasse, o casamento dele seria diferente. Se ele acreditasse, a vida dele seria diferente, a vida profissional dele seria diferente, a vida ministerial dele seria diferente. Mas como ele não tem atitude, ele simplesmente demonstra o quê? Que ele não acredita nas promessas de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Tem líderes aqui hoje? Então por que você não foi comer o elefante ainda? Porque não apareceu. Mas você não está comendo nem galinha? Nem frango, nem periquito que aparece você está comendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Deus quer que você nessa manhã, que está aqui, fazendo propósito, você que está aqui buscando a Deus, por algo, por um projeto, que está empenhado a interceder por algo, que você tenha não só a iniciativa de vir 8 horas da manhã na igreja orar, mas que você tenha a iniciativa de orar e de ir lá, enfrentar o que tiver que enfrentar. Deus quer que você que teve a capacidade de acordar e chegar diante do Senhor e estabelecer um propósito de, durante 7 semanas, estar aqui na igreja orando, intercedendo, jejuando. Você que tem essa iniciativa de vir buscar a Deus nesses dias, que você tenha a atitude de enfrentar o gigante. Não com as armas que todo mundo usa, mas com as armas que você tem. Com aquilo que Deus já deu a você, com as coisas que Deus já liberou sobre você, que você não acredita que possa fazer as coisas, possa acontecer algumas coisas. Está entendendo? A gente tem uma cultura no nosso país
E a nossa cultura está impregnada da cultura grega. Sabia disso ou não? A gente está impregnado dos gregos em nós. Quer ver uma coisa? A gente acha que as pessoas que vencem na vida, elas têm um padrão de beleza. Elas têm uma postura. Aí quando você olha, você fala assim, olha lá o baixinho, está achando que é alguma coisa, olha lá. Cara, mó baixinho, sem nada, sofridinho. Carinha tá arrogante, hein? Acha que tá com o espírito de Tássia. Tá se achando. Por quê? O cara é gordo, baixinho, careca. Não tem nenhum dente na boca. Não é verdade? É assim que a gente está acostumado a achar que beleza é o padrão de sucesso ou de derrota. Aí aparece um cara loiro de 1,90 m, 80, sei lá como que é, não sou muito chegado nessas coisas. Que tem uns bíceps, uns tríceps, um peitoral que quando ele se mexe, o peitoral fica puc, puc, puc. Que tem uma voz tipo do João Vitor. Entendeu? Que põe um terno e gravata ajeitado, bonito, o cara olha e fala, nossa. Como as veinhas lá da escola, lá, né, filha? Que a Ana estava vendo um vídeo. Que a pessoa entrava no banco e ele falava assim, se essa porta não abrir, eu vou ficar pelado. E as veinhas, fica. Aí ele foi no banco de novo, eu vou arrancar a roupa. Tira. Não abre a porta, não. A gente está acostumado a ter esse padrão de beleza, achar que esse padrão é que tem que ter sucesso na vida, gente. E aí o cara pode ser um cara chucro, mas a gente acha que ele tem um padrão de um líder. Ninguém quer ser líder do gordinho, baixinho, careca, sem dente. Isso é cultura grega. A gente está acostumado a achar que, por exemplo, pessoas carismáticas, esse cara merece ser líder porque o cara é carismático. Ele fala assim, boa noite, companheiro. Deus companheiro. Ele é carismático. Então a gente acha que todo líder precisa ser o quê? Carismático. Você sabe o que é carisma? Carismático? Vem da palavra carisma, que quer dizer escolhido pelos deuses. Na cultura grega, as pessoas achavam que pessoas carismáticas, elas tinham a bênção dos deuses para poder ser líderes. E essa cultura tem impregnado na gente. E de repente o cara é tímido, mas é um excelente líder. O cara não é carismático, mas é um cara batalhador, lutador, ele é um líder. Mas para nós, o líder precisa o quê? Falar bastante, gesticular, ser todo... Vocês estão entendendo? Hoje eu quero que você entenda que o líder que Deus quer levantar é o líder que está com vontade de mudar a vida. O líder que Deus quer transformar famílias, histórias, são aqueles líderes que estão indignados com a vida que têm e que estão dispostos a querer melhorar a vida, que estão dispostos a querer mudar a vida, estão dispostos a corrigir as coisas da vida, estão dispostos. É esses líderes que quando falarem assim, eu vou mudar, Deus vem com ele. Quando ele diz, eu vou corrigir, Deus vem com ele. Eu estou disposto a fazer as coisas diferentes nessa vida, Deus se levanta e fala, eu vou com você. Porque tem um monte de gente que acha assim, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Aí Deus fala, pô, eu vou andar com esse cara, mó mole. Deus é comigo, pô, esse cara aí não está afim, meu. Deus não anda com gente assim. Esses caras não glorificam o nome do Senhor. Mas quando ele encontra um cara, fala assim, esse cara pôs a faca nos dentes. Oh, vou chegar perto dele, hein? Esse cara está afim, eu vou com ele. Hoje, Deus quer levantar líderes nessa igreja.
Hoje Deus quer levantar nessa manhã líderes que vão mudar a história da sua família, líderes que vão mudar a história da sua casa, que vão mudar a história dos seus filhos, que vão mudar a história da sua igreja, que vai mudar a história do seu bairro, da sua cidade. Deus quer levantar líderes assim, homens e mulheres que estão indignados com a vida que tem e que hoje vão dizer: Senhor Jesus, me dá força que eu vou para cima, me dá força que eu vou enfrentar esse gigante, me dá força que nada vai me parar mais. Esses líderes que estão dispostos a peitar filhos, esses líderes que estão dispostos a peitar patrão, patroa, pessoas que estão a fim de querer fazer a vida diferente, que estão dispostos a falar não para as coisas erradas, que estão dispostos a falar sim para as coisas que vão abençoar. Pessoas que não aceitam mais ser subjugados, pessoas que sejam humilhadas, pessoas que não querem mais viver essa vida. Não querem mais viver essa vida. Não aceito mais isso para mim. Ai, pastor, mas se eu chegar em casa assim hoje, meu marido manda eu ir embora. Eu não estou falando para você, perdão da expressão, ser burro. Se eu chegar em casa hoje, o marido está lá no sofá: levanta daí, seu miserável. Levanta daí que chegou a líder dessa casa. Vai fazer arroz, vai fazer feijão. Hoje eu quero comer macarrão. Está entendendo? Chega lá, pega os filhos, derruba na cama. Sai daí! Sai daí! Chegou a líder dessa casa. Vai lavar a louça. Vai lavar banho, dar banho no cachorro. Porque eu sou a líder. Estou falando isso não. Nem estou falando para os homens ser assim. Entendeu? Nem os filhos. Ah, vou chegar hoje no meu pai. Ah, meu pai, eu sou a líder dessa casa. Não, estou falando para você ser inteligente. Deus vai te dar sabedoria onde você deve usar a sua liderança. Existem líderes grandes que precisam acordar, porque tem grandes desafios nessa vida. Tem grandes desafios nessa vida. Você talvez tenha grandes gigantes para enfrentar. E esses gigantes, você é que vai vencer. Não pensa que eu vou ficar orando, jejuando, pedindo a Deus: Deus abençoa, manda o gigante para o chão. Está cheio de crentes assim. Vou subir num monte, vou orar a noite inteira. Oro a noite inteira, passo frio, tomo chuva. Aí volto dizendo: o gigante já caiu, o gigante já caiu, o gigante já caiu. Pensamento positivo: o gigante já caiu, o gigante já caiu. Aí o gigante, pá, bate na porta, entra. O gigante não caiu, Deus. Não, o gigante está lá, querido. Deus te deu força, olha para ele e fala assim: vim peitar você, cara. E a arma que eu tenho você não conhece não. Essa você não conhece não. Você sabe lidar com as armas aí. Você sabe lidar com os escudos aí. Mas a minha arma você não conhece não. Aí o cara vai dizer: o quê? Qual que é a tua arma? Vai falar: minha arma é uma pedrinha. Ele... E você fala assim... Está entendendo? Você está encarando, irmão. Você está encarando, você está indo para dentro. Vai para dentro dele, irmão. E aí, quando você entender que a tua pedrinha representa a mudança da tua história, representa a mudança da tua vida, o peso dessa pedrinha vai aumentar. A intensidade dessa pedrinha vai aumentar. E aí você vai olhar para ele e vai dizer: acabou para você, mano. E aí você vai para dentro. É isso que Deus quer falar para você hoje. Eu, como teu pastor, eu vejo aqui muitos líderes em potenciais. Há 13 anos, estamos indo para 14 anos, que eu vejo líderes em potenciais aqui, que não acreditam na sua força. Que eu olho e falo assim: pode mudar a história da família, pode mudar a história da vida, pode mudar a história, mas não acredita. Não acredita. Não chamam para si essa responsabilidade. A casa está desabando e o cara acha que passear com a família
vai gerar bênção para a família. O cara precisa mudar muita coisa dentro da família, ele precisa mudar as suas atitudes, ele precisa buscar Deus, ele precisa ser um cara que precisa entrar de cabeça no evangelho, ele precisa conhecer as armas, precisa saber o que Deus coloca à disposição dele. No shopping ele só vai ver loja, no parque ele só vai ver piscina. Como que ele vai descobrir arma? Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Aquele negócio que joga na água da piscina, cloro, não vai derrubar teu gigante. O que vai derrubar teu gigante é a palavra do Senhor. Ah, pastor, isso quer dizer que eu não devo fazer? Não, irmão, estou querendo dizer para você que um líder sabe como priorizar as coisas. E tem coisa que um líder não vai abrir mão. Nunca vai abrir mão. E nesses quase 14 anos que eu estou aqui, eu vejo pais de família abrindo mão de Deus, dos armamentos que Deus pode dar, muitas vezes por coisas irrelevantes. Eu vejo mães de família que estão numa batalha querendo vencer um gigante, que tem até disposição, mas não se arma com armas que possam destruir gigantes. Eu vejo filhos que querem mudar a história da sua família, ao começar pela mudança dos seus pais, do casamento, da história deles, mas esses filhos não priorizam as coisas na vida. Deus quer levantar líderes, mas líderes que estejam indignados. E eu estou indignado com o que estou vivendo. Aleluia, é verdade, Deus. Essa indignação que você precisa ter. Você fala assim, quero um casamento diferente. Como? Deus, vou para dentro. O que eu preciso aprender? Ontem nós ministramos das 4 horas da tarde às 10 horas da noite, para casais que estavam o quê? Querendo armamento. Eu quero armamento. Deus quer armamento, que eu vou para dentro. Sabe? Mais do que ficar assim, eu repreendo Satanás, eu repreendo o espírito do devorador, do cortador, do chupador lá, do esgotador. Para, irmão. Você é justo, o diabo não tem poder sobre tua vida, não. Mas se você é ímpio, um incrédulo, aí ele deita e rola. Toma a arma certa e para de supervalorizar o inimigo que você tem, pois seu inimigo, o servo do Senhor, dá conta dele. Você é filho, você é mais. Às vezes tem pessoa que fala assim, ai, fulano é tão bom, parece um anjo. Se falar para mim assim, pastor, você é tão bom, parece um anjo, você está me rebaixando, irmão. Vou ficar chateado com você. Porque eu não sou anjo, eu sou filho. E anjo é servo, vocês estão entendendo? Anjo é servo, nós somos filhos. Então se eu chegar assim, e alguém disser para mim assim, você é um anjo. Você vai falar, está me rebaixando, irmão? Está me rebaixando? Eu sou filho? Eu tenho direito de filho? E não aceito ser chamado de servo. Eu sou filho. Está entendendo? Hoje, seja um filho líder. Um homem e uma mulher com intimidade com Deus suficiente para fazer as coisas mudarem na sua vida. Amém? Palavra do Senhor para você.